A gente, eu vou deixar o Paulo, aí, se quiser sentar lá, acho que pois é. Bom dia a todos. É uma honra aqui estar com o Cossenza, e ele foi meu mentor, né, durante 30 anos, né, Cossenza? Posso dizer a idade. Meu orientador de doutorado. Então, é uma pessoa muito importante aqui na minha trajetória, considero também um grande amigo, né? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o desafio que foi a gente, desde o que foi citado pelo Cossenza, que a gente conseguir colocar a ferramenta SIG a serviço de um projeto, como ele mesmo colocou, um projeto desafiador, né? Toda essa expertise que a gente teve no biodiesel, agora a gente está trazendo para o plano da gestão municipal. E já existe um termo que designa bem isso, é administração pública de precisão. Até ocorreram vários eventos capitaneados na UERJ pelo LabGIS dentro desse tema, né? Então a gente está falando de administração pública de precisão no que refere à gestão com apoio das tecnologias. A gente vai falar especificamente da geotecnologia. Me permito me apresentar, o nome já foi dito, Fernando Rodrigues Lima, sou professor titular aqui da Escola Politécnica, e dentro do consórcio laboratórios, através do LabFuzz, nós entramos com o CIGEURB, que é o laboratório do Programa de Engenharia Urbana, onde o LAC também participa como laboratório do Programa de Engenharia Urbana. Então, eu posso dizer que o CIGEURB é uma cria do LabFuzz, né? Porque eu justamente criei esse laboratório no momento que nós criamos o Programa de Engenharia Urbana e gostaríamos de desenvolver a SIG para várias aplicações vinculadas aos problemas da engenharia urbana. Então, aqui eu tenho uma equipe, começou com a Amanda da Conceição, ela foi uma mestranda que fez da engenharia urbana, que fez um excelente trabalho sobre meio ambiente de Maricá, e ela foi também coorientada pelo professor Jorge Xavier, professor emérito da geografia, ao qual eu queria também fazer aqui uma grande homenagem. Ele faleceu alguns anos atrás, mas ele foi muito importante, né, nessa disseminação do SIG aqui dentro da nossa universidade. Só para vocês terem uma ideia, ele trouxe o Roger Thompson, que é considerado o pai, né, do geoprocessamento, e começou a desenvolver isso para monitoramento ambiental no Canadá, para o Brasil, e daqui depois Gilberto Câmara do INPE foi esse evento, que foi organizado pelo professor Xavier, e dali deslanchou-se o SIG aqui no Brasil, tanto no meio acadêmico como no meio institucional, o INPE, por exemplo. E depois também tivemos a Dominique, nossa aluna da engenharia ambiental, e também agora a Elana, que está aqui presente, que agora já não é mais aluna, estagiária, nossa parceira, é mestranda da engenharia civil, e temos também a nossa mais recente aquisição, que é o Thomas Strong, que vocês vão ter a oportunidade lá no segundo andar visualizar as maquetes que ele desenvolveu para poder fazer a visualização, digamos assim, mais sensorial, né, do município de Maricá. Aí eu vou pedir, por favor, eu mesmo que passo aqui? Eu acho que é o botão de cima? Ah, não, já vi aqui. Achei. Então, o roteiro são 4 pontos, né? Pretendo ser breve em alguns deles. A gente vai começar a falar de inteligência geográfica e geotecnologia para dar uma contextualizada no assunto. Em seguida, a gente vai falar de dados espaciais, até para vocês terem um conhecimento. Eu considero aqui que o público não é técnico, especialista, tem várias pessoas de outros meios, então é importante também falar sobre o que é uma base SIG, quais são os recursos e quais são os potenciais. Depois a gente vai mostrar um pouco do que a gente desenvolveu para Maricá já em SIG, vai depois focar em algumas aplicações para apoio à decisão, que já é no nível em que a gente vai ter algumas ferramentas de geoprocessamento para produzir cenários, e, finalmente, em função de toda essa experiência que a gente está tendo, e já teve aqui no passado, a gente vai falar um pouco dos desafios, quer dizer, o que a gente sentiu na pele, e a gente imagina que, para a gestão de precisão, né, vão ser também fatos que ocorrerão e que terão que ser, digamos assim, abordados e resolvidos. Então, aqui só para dizer que geotecnologia já existe há muito tempo. O que muda, né, são, digamos assim, são as aplicações. Então, ali a gente tem, na época das grandes navegações e descobrimentos, a gente tinha a bússola, o astrolábio, que permitiu fazer essas cartas que, digamos assim, ajudaram muito no desenvolvimento do comércio, né, mercantil. E hoje a gente tem, no lugar da bússola, a gente tem GPS, tem aquela nuvem de satélite, né, que está gravitando e permite que a gente posicione qualquer elemento, né, hoje em dia, e a gente tem os mapas digitais.
correto? Então, é isso que eu queria dar essa ideia, quer dizer, a gente não está trabalhando com nada novo, a gente está apenas integrando novas ferramentas, novos métodos e técnicas, né, a uma coisa que já existe há muito tempo, que se chama inteligência geográfica. E aí a gente está caminhando para onde? A gente está caminhando, já chegou lá, a gente vai ver no próximo slide. Os gêmeos digitais, que é exatamente, como o Fábio colocou, né? O consórcio ele conecta laboratórios, o gêmeo digital ele conecta os vários sistemas. Sistema que regula o tráfego, sistema que regula o monitoramento do clima, sistema que regula os prédios, né? A gente teve agora há pouco a situação lá em Porto Alegre, que teve inundação acima de primeiro, de segundo andar. Então, na próxima slide, vocês vão ver o nosso parceiro na França Engenharia Urbana, que desenvolveu, né, um gêmeo digital para a cidade de Amiens. Eu vou passar logo aqui. Então, ali ele desenvolveu todo o software com a ajuda de alunos. Ele tem um modelo hidrológico, que foi um que já estava lá, mas ele acredita que o próprio desenvolvimento da linha dos recursos hídricos pode produzir modelos melhores ainda para o gêmeo digital, porque o gêmeo digital vai estar com sensores, de repente sensor em Arduino, muito barato de se colocar e de se ter uma base, né, de todo o comportamento da hidrologia ao longo do tempo, e com isso ter o histórico. Então o modelo fica mais refinado, né? Então ele fez isso, colocou os prédios ali, e então você tem toda a informação dos prédios e você vai simulando em tempo real a mancha de inundação. Então, crédito para a Universidade de Tecnologia de Compiègne, professor Didi Morel, nosso parceiro desde 2011, por conta do programa Brafitec, que permite o intercâmbio entre alunos de graduação, através da CAPES. Então, agora a gente vai rapidamente mostrar o que são dados espaciais. Então, o SIG, na realidade, ele procura a geotecnologia, né, através do sistema de informação geográfica, ela procura representar o mundo real. E ela tem duas opções. Ou ela faz isso através de arquivos vetoriais, em que eu posso representar algo que se manifesta, né, fisicamente no terreno por pontos, linhas ou polígonos. Ali já estão, o censo 2022 já foi franqueada a posição dos domicílios e demais elementos recenseados, mas não temos dados ainda quantitativos. Está sendo revisado, em breve vai ser divulgado e vai ser um grande ganho aí para o nosso trabalho. Temos as vias também, os setores censitários, ali polígonos, e no formato raster, a gente no próximo slide vai ver um pouco a diferença entre os dois, né? Um pouco mais de detalhe. A gente tem um exemplo que pode estar em 3D, caso o modelo de elevação e o modelo de uso do solo. Então é importante, a pergunta que surge é, qual usar? A gente vai ver lá nos desafios e mais adiante, né, algumas observações sobre essa opção de utilização de uma forma de arquivo ou outra dentro do ambiente SIG. Então, para entender o SIG é um sistema muito complexo. E ele tem, digamos, 3 níveis de usuário. Ele comporta 3 níveis de usuários. Isso é um esquema que foi feito pela EGE, que é a maior fabricante distribuidora de software de SIG aqui no mundo. E ele trata isso como os 3 níveis. A geovisualização, que é o mais simples, que é a pessoa ser capaz de navegar, né, adicionar, ligar uma camada, desligar uma camada. O nível intermediário, né, que é quando você começa a trabalhar com a base de dados, pode até gerar a partir daqueles dados mais alguns novos dados. E o nível mais sofisticado, que é o geoprocessamento, que é quando você já usa ferramentas mais avançadas e com essas ferramentas você consegue prospectar novas informações e criar até alguns cenários, né? Então é importante porque para a gestão municipal vai vir a pergunta lá no final, qual é o nível que eu vou precisar? Eu começo com terceirizando, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Tem todo um processo de você trazer a administração pública de precisão para dentro do contexto da gestão municipal, não é uma coisa que acontece de repente. E aqui um exemplo mais detalhado do que a diferença entre o raster e o vetorial. Então, o vetorial eu consigo acumular, por uma mesma geometria, uma quantidade muito maior de atributos, tá? Então, é bom que ele consolida um conjunto de dados para um mesmo elemento geográfico. Então, ali vocês veem que pode se manifestar em limite municipal ali como polígono, uma estrada de ferro ali como linha e o ponto, a própria localização da sede do município. E do outro lado, a gente está vendo que o arquivo no formato raster, ele não é exatamente cada pixel tem seu valor, ele faz uma interpolação, né? Mas ele só pode ter um atributo ou um valor.
Então, e a gente pode partir do shapefile para um raster. Ali eu dou um exemplo, né? A gente tinha ali um dado em shapefile que veio do CPRM e que dá o nível de risco de deslizamento, e nós transformamos em valores de 1 a 10, onde depois a lógica fuzzy vai examinar a pertinência, né, de cada um desses valores para estabelecer uma equação. E a grande vantagem de você trabalhar com raster é que você tem a ferramenta que é o Map Algebra. Então, você pode designar uma equação, até uma equação em fuzzy, para tratar esses valores que estão armazenados, né, nesse formato raster. Bom, aqui vem outro ponto importante. A gente viu ali o Geodatabase, que é esse conjunto de arquivos, né? E ele tem também uma coisa chamada metadados. O metadados é a identidade, digamos assim, o CPF de um dado, onde as perguntas, a gente pode entender metadados por aquela primeira ali à esquerda, né? Que fala das perguntas que você procura responder com metadados, né? Onde, quem, quando, o que, como. E já existe norma internacional para isso. Tá? Existe uma norma de geotecnologia, que é aquela que está colocada ali, a ISO, agora não dá para ver aqui, que está um pouco borrado, mas depois tem uma específica de metadados, parte 1 e 2, que é aquela ISO que está também ilustrada ali. E eu só quis mostrar que o IBGE ele já está trabalhando nesse sentido, ele já tem um perfil de metadados, mas metadados é uma coisa que a gente está vendo tendo muita dificuldade de ver implementar, mas é o futuro, porque isso vai permitir a busca estruturada de um dado. Eu quero um dado de um município, hidrologia para determinada escala. Então, se o metadado estiver correto, eu vou chegar nos dados do seu laboratório, com certeza, e outros laboratórios que tratam do mesmo tema. Então, o metadado é muito importante para a gente que trabalha com pesquisa, né? Isso está sendo estruturado, a gente vai ver aqui, então, juntando a parte de arquivos, né, de geodatabase, com metadados, a gente chega a um produto que também está começando a se concretizar nas instituições de pesquisa, que é a infraestrutura de dados espaciais, né? E no caso brasileiro, a gente já tem a INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que pretende ser um repositório de todos esses arquivos georreferenciados e até ou tabelas também, mas que possa integrar uma grande base que você vai poder ter um acesso através da busca estruturada. Então, só para colocar, a gente usou a plataforma ArcGIS Pro e ArcGIS Online, mais adiante eu vou falar um pouco da diferença das duas, né? O ArcGIS Pro é mais para o geoprocessamento pesado e o ArcGIS Online ele é mais utilizado para disseminação e compartilhamento de informação. Tá? Mas tem a desvantagem de você estar com um produto que tem um licenciamento, tem um custo e que você consome créditos quando trabalha no ArcGIS Online. Você já tendo o desktop, você pode fazer as mesmas coisas que você faz online, com maior velocidade, com a garantia daquele produto estar na sua mão, e não numa nuvem que você não tem certeza se ela vai estar disponibilizada no futuro, né? Quando acabar seu licenciamento, por exemplo. E depois a gente vai falar rapidinho desse formato, só para ilustrar. Então, a gente colocou shapefiles, né? Aqui o exemplo é um de densidade demográfica, sempre lembrando que a simbologia que a gente colocou ali destacado, né? É a maneira de você permitir que um terceiro visualize e interprete aquele dado com mais facilidade. E sempre lembrando que você pode ter várias colunas de atributo. Nesse aí, nós pegamos o censo 2010 e pegamos todos os dados que eles consideraram básicos, 12 variáveis, e colocamos num único shapefile. Isso não é dado pelo IBGE. O IBGE te dá tabela e te dá geometria. A gente que teve que fazer o casamento, não é difícil, é trivial até, eu diria, mas tem que ser feito. Aqui é um exemplo de uma conversão de raster, aí já é um arquivo raster convertido. Se vocês olharem ali na parte inferior esquerda, vocês vão ver que a gente conseguiu fazer com pixel de 5 metros de resolução, o que é muito bom. O próprio professor Xavier, né, quando ele era vivo, queria que fizesse com 10 ou com 20 a dissertação da Amanda, que eu citei agora, né? Mas a Amanda, graças a Deus, foi teimosa, fez com 5, e a gente, agora com novos recursos de memória, placa de vídeo e a própria performance do ArcGIS Pro, a gente consegue trabalhar isso sem ter um delay de tempo de processamento. Tá? E ali está um exemplo que a gente colocou como critério a divisão em intervalos iguais de 919 habitantes por quilômetro quadrado e atribuiu o grau ali. Isso é um pouco que a gente fez também no projeto Biodiesel que o Cossenza citou. A gente tinha esses quadros da conversão do raster para o valor associado a ele. E ali podia ser transformado nas variáveis linguísticas. Por exemplo, eu posso considerar 9 a 10 excelente, posso considerar de 6 a 8 razoável e assim vai. Ali a gente trabalhou com 4, né, Cossenza?
quatro níveis de variável linguística. Aqui é para mostrar que existe sempre no SIG a opção do base map, que é o mapa de fundo. E a escolha do base map é muito importante, porque a nossa percepção visual não vai além de 4 temas simultaneamente. Então, quando eu escolho um base map muito carregado, às vezes eu prejudico a visualização do dado que eu realmente quero analisar, né? Então, isso é só uma observação para ver a diversidade dos base maps que a gente tem. Aqui também é quando, isso é muito recorrente, com alunos lá, né, um pouco anterior à Ilana até, a gente tinha a usina de Belo Monte, não tinha nada, só tinha imagens. Então a gente pegou essas imagens dos relatórios, georreferenciou e podia ter uma ideia, pelo menos, de que trecho do rio, que trecho do relevo e que trecho digamos assim, de dados demográficos, né, poderiam ser afetados, pelo menos para aquela proposta, que era uma proposta ainda não definitiva. Então aqui nós pegamos, antes de ter os dados referentes ao plano diretor que o IBAN está promovendo, digamos assim, a revisão, né? A gente tem ali uma maneira, pelo menos, de visualizar o que estava se pensando a respeito antes de obter um dado formal. Aqui também a gente depois vai ver projetado lá na maquete, né? É uma, digamos assim, uma ideia de que esses dados podem ser visualizados tridimensionalmente. Aqui os temas, né? Então a gente tem tanto esses temas que são bastante usuais dentro de uma análise da parte de planejamento e engenharia urbana, como os temas que são os projetos desenvolvidos pelos parceiros que vão estar em Shapefile. A gente já está um pouco adiantado com o DULAC, né? A gente já tem alguns dados que já estão inseridos nessa nossa base, né? E o armazenamento, que eu havia comentado, por enquanto a gente está botando no HD, e já fizemos com a Ilana algumas experiências, né, de criar um hub e algumas ferramentas para disseminação no ArcGIS Online, mas não é a base completa. São só algumas que também fica muito pesado, né? E aqui, então, um exemplo aí, nós demos uma ampliação para o distrito de Itaipuaçu, né? Só para mostrar, assim, de uma maneira geral, esses temas. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos trabalhando com isso desde 2019. E durante esse tempo a gente teve que substituir dados, que saíram dados mais relevantes, e tem toda uma parte de validação de dados que é muito importante. Não é porque é feito por um órgão oficial que você pode acreditar bem, não é má fé, não é incompetência, mas às vezes são mosaicos de informações que vêm sendo construídos, e a gente sabe que na medida que se transforma, né, um dado, ele tem um risco grande de acumular erros, né? Então às vezes tem inconsistência. Só para dar um exemplo, no limite municipal a gente encontrou 4 versões. Tem a do IBGE, tem a do próprio município, tem a dos próprios base maps da ED, que não são de instituições oficiais, mas são de empresas que trabalham com isso. Então, só para dar esse exemplo rápido. Aqui também demografia, urbanismo, transporte e logística, infraestrutura, só para vocês terem uma ideia, né? Nós fizemos Itaipuaçu para a escala ficar boa de visualização. E vamos dar alguns exemplos de coisas que nós estamos desenvolvendo. Primeiro o que eu chamo da fábrica de dados, o artesanato digital. A gente tinha as unidades de saúde e o INEP nos dá, digamos, o INEP não, ali no caso é o cadastro dos estabelecimentos de saúde, né? Então a gente conseguiu montar um shapefile onde a gente vai conseguir, na medida que o cadastro dos estabelecimentos de saúde fosse sendo atualizado, a gente vai conseguindo agregar novas colunas de atributo. Isso a gente pode fazer série histórica, a gente pode ver a relevância do impacto de um estabelecimento de saúde com relação ao município como um todo. Então, esse é um trabalho de construção que a gente fez com saúde, com educação. Infelizmente, estamos tendo o censo, a gente está aguardando, né? Os novos dados devem sair, e a gente está tendo uma dificuldade para estabelecimentos de comércio e indústria. A gente não está conseguindo esses dados, consegue parcialmente. Você vai lá no OpenStreetMap, você baixa. Mas o OpenStreetMap é uma plataforma colaborativa, né? Não tem um recenseador que vai... A gente sabe que esses dados existem no âmbito do IBGE, mas alguns deles ficam restritos por causa daquela questão do sigilo, né? Mas, então, vamos aguardar aí. É só para vocês terem uma ideia de como a gente vai construir nossa base de dados. Então, ali os pontos, eles são os estabelecimentos recenseados, né? E ali a gente tem em triângulo o estabelecimento de ensino, a variável ali para visualização, o número de turmas, e ali as unidades de saúde em círculos pelo tipo, clínica, farmácia, ou a gente coloca os círculos maiores naquelas que são mais relevantes, né? O hospital e a unidade básica de saúde. Aqui é a construção feita
através do Shapefile, né, da Amanda, em que nós transformamos para raster, né? Teve todo um trabalho nosso para tirar os dados do Saga, o software do professor Xavier, para o formato Shapefile, que foi uma inovação, porque até no próprio laboratório que desenvolveu o Saga, eles faziam isso com um caminho bastante tortuoso, a gente conseguiu uma técnica para extrair isso com rapidez e precisão. Aqui é uma consolidação de dados também, que veio através de dados que a gente conseguiu do IBAN, que eram shapefiles isolados, a gente conseguiu colocar todos eles dentro de um único shapefile. Aqui, então, vem a cereja do bolo, que é através de um dispositivo chamado Network Analyst, né, dentro do ArcGIS, a gente consegue simular tempos de percurso, ali no caso são percurso automotivo, e um estudo que é um objeto do nosso próximo relatório, que é um estudo preliminar, né, para a proposição de um túnel ligando Itaipuaçu e Itaipu. Ali vocês têm localizadas as duas rodoviárias. Em vermelho seria o túnel, né, ou rota pelo túnel, que está ali com setinhas em preto, e as 3 rotas atuais possíveis, né, ali pelo Recanto de Itaipuaçu em azul, ali pela Várzea das Moças em roxo e pela Amaral Peixoto lá em cima em laranja. Aqui também outro exemplo que eu posso medir distâncias, né? Ali está em distâncias retas, radiais, através dos círculos, e distâncias do percurso. É importante frisar, né, a prefeitura do lado esquerdo e o futuro centro cívico do lado direito. É importante dizer que a gente tem 2 opções para usar essa network para testar digamos assim, esses tempos. É uma network nativa do sistema do próprio EGE, que é já estou precisava de 2 minutinhos, tá? Então, que são os últimos slides já vão vir aí. Então, da própria ESE, e o que nós desenvolvemos através do OpenStreetMap, onde a gente simulou o percurso em função da hierarquia da via. Qual a diferença? No da ESE eu não consigo colocar o túnel. No nosso, a gente consegue fazer um shapefile com 1 ou mais túneis e testando os tempos de acesso, né? Então, essa que é a vantagem. A gente tem 2 ferramentas, uma para analisar até em tempo real, que é a da RIA, que é vinculada à licença, e a outra que é a que nós elaboramos, inclusive com a possibilidade de fazer o modal com o transporte pelas lagoas. Então, ele tem essa opção da gente criar elementos de tráfego que não estão no arquivo original da ESE RIA. Então, agora, já para... Também tem a possibilidade de a campo já ir preenchendo planilhas, essas planilhas já irem plotando os pontos no próprio mapa, né? Então, é o que a gente fala aí da aquisição remota, através da ferramenta chamada MapFields, você com o celular coleta os pontos. E ali uma simulação de isócronos para caminhada a pé a partir do aeroporto. Então, a ideia foi mostrar a ferramenta, né, todo o potencial dela, e agora vem mais 2 slides finais, que são os desafios que eu tinha mencionado. Né? Vem aqui também mais uma simulação, tinha esquecido, aqui das rotas, né? Ali em amarelo, no canto superior esquerdo, as rotas possíveis para o ônibus transitar ou para você hierarquizar vias dentro do bairro de Itaipuaçu. Aqui a nossa maquete, que vocês vão poder ver fisicamente lá no 2º ou 3º andar, né? E aqui, para finalizar os desafios, né? É preciso que a administração tenha ciência de quais são as finalidades atuais e futuras. O máximo do top seria você ter um cadastro multifinalitário. Esse que é o ponto que a gente considera mais evoluído, e os gêmeos digitais. Então, às vezes, eu quero só usar o SIG para permitir, por exemplo, num planejamento participativo, que as pessoas visualizem aqueles temas e possam ter uma análise mais, digamos assim, apurada do que vai ser feito. O outro é a identificação dos dados relevantes, que é selecionar temas e formatos de arquivo. É bem técnico, mas é uma etapa a ser vencida. Para os dados existentes, a gente tem que comparar conteúdos e atributos e validar, e principalmente saber qual fonte que a gente vai usar quando tiver mais de uma fonte. Com relação a dados obter em campo, tem que planejar a coleta, tem logística, tem custo, tem demanda por ter antena de celular próxima ou não. Então, e uma elaboração das bases, quer dizer, quando o cara abriu o aplicativo, o que ele vai estar vendo? É o zoneamento? Ele pode mudar aquele mapa base? Então, tudo isso tem que ser planejado, né? E, finalmente, os dados a gerar por análise em SIG, que vocês viram ali com o Network Analysis, também você pode fazer com Map Álgebra e fazer interpolação, enfim, uma série de coisas, digamos, de ações técnicas que você pode levar a cabo. Aí vão ser mais 2 aqui, como organizar, né?
a parte do desafio na disseminação, aquela eu esqueci de mencionar, foi o desafio na coleta de dados, né? Metadados também. Finalmente, corpo técnico, você vai terceirizar, vai fazer um programa de capacitação interna, vai criar um perfil funcional, abrir um concurso para geógrafos, arquitetos, engenheiros que desejem cuidar de um departamento, um setor de geotecnologia. Por exemplo, a Unicamp tem isso, já que no FRJ quem está desenvolvendo isso é o ETU, o Escritório Técnico da Universidade. Então, como é que vai ser? Vai ser um programa? Eu trago a terceirização, o pessoal depois treina. Então, isso é um grande desafio. Para mim, talvez um dos maiores, né? Como é que você vai gerenciar a composição e, digamos assim, o aprimoramento desse corpo técnico. O outro ponto, já está terminando, é a manutenção e expansão da IDE, né? Como é que você vai fazer... vai ter um plano de desenvolvimento ISIG, né? Tem um plano de ação, quais são os níveis de usuário, quem vai poder interagir com a meu Geodatabase, quem vai poder... Enfim, é o quem é quem dentro desse ambiente. E a última aqui, a disseminação da IDS vai ter uso restrito no começo, se é só o setor que produz dados tem uso restrito, se você vai poder dentro das secretarias, né, e qual o nível de usuário que vai ser definido para as secretarias, e finalmente você chegar aos dados abertos, porque tudo isso é feito com dinheiro público, o que se espera é que esses dados sejam, né, disponibilizados assim que forem validados. E aí, para me despedir, desculpa aí, avancei uns 4 minutinhos, né? Aqui a gente tem o virtual e o real. Então, a gente tem ali um amanhecer virtual, feito tentar... Eu só não consegui botar no nível da lagoa, porque pede a resolução do morro ali atrás, né? E essa foto que a gente não conseguiu encontrar para quem dá o crédito, mas fica aqui, né? Parabéns pela foto, muito bonita. E é isso, meu nome, meu e-mail ali para contato. Agradeço a todos vocês, agradeço mais uma vez a honra de estar aqui com o professor Cossenza, meu mentor, né? E agradeço a vocês por toda a paciência de eu ter me cedido alguns minutos. Obrigado, hein? Eu só queria fazer um comentário, 1 minuto, 2 minutos, sobre a lógica fuzzy. Lógica fuzzy parece a lógica nebulosa, só que não tem nada de nebuloso. Ela, na realidade, botou ordem na matemática. Vocês veem, ela trabalha com variáveis de linguística, com símbolos e com matemática. Então, a experiência do especialista falando sobre o que ele faz, a gente transforma aquilo em símbolos e matemática e colocamos num robô, por exemplo. Ele vai repetir o que o especialista, aquele que mergulha, né, em grandes profundidades, né? O que acontece? Ela colocou ordem na vida. Por exemplo, a característica 1 e 0, que é normal da nossa álgebra, a lógica fuzzy, entre 0 e 1, você tem infinitos valores. Você tem vários graus de pertinência, né, entre 0 e 1. Para vocês terem uma ideia, o próprio pensamento é fuzzy, não é clássico. Ninguém pensa em 35 graus, pensa em calor. 35 graus é um ponto, o calor é um espaço, onde cada um sente de uma maneira diferente. Nós fizemos um trabalho para o HU, usando graus de febres, para associar esses graus de febre às diferentes dosagens de remédios e epilepsia de difícil controle. Então, a lógica fuzzy ela é uma expansão da teoria dos conjuntos. A teoria dos conjuntos de Cantor, Zadeh, em 1965, expandiu essa matemática. Então, o nome dela seria Teoria dos Conjuntos Expandidos. Esse seria o nome clássico dela. Ela é fuzzy porque dá a impressão que é nebuloso. Mas, na realidade, a realidade é que é nebulosa. Nós tratamos com graus de pertinência várias questões. Tá? Quando ele está discutindo com alguém, você acha que você tem 100% de razão? Não. Você pode ter 40%, 50% de razão, o outro tem 60%. Tem um grau de pertinência. Grau de pertinência resolveu o problema da característica 0 e 1. Tá? Às vezes você pensa, por exemplo, tenho 5 amigos. Você não tem 5 amigos. Você tem um amigo, muito amigo, um pouco amigo, um amigo duvidoso, né? E um que não é amigo. Entendeu? Olha o grau de pertinência onde está. Cada um tem um grau de pertinência. Então, é uma forma de pensar diferente.
Só para você ter uma ideia, eu dou aula na engenharia, dou aula na medicina e dou aula na arquitetura, com essa estrutura matemática. A flexibilidade dela é extraordinária. Então, muita gente já deve conhecer essa lógica, né? Mas era só para dar uma ideia rápida do que é a lógica fuzzy.